O maior sabotador da sua liberdade financeira, sim, é você mesmo. Desculpa começar o nosso vídeo desse jeito, mas é o que nós trouxemos para o nosso vídeo de hoje. Trazer verdades que qualquer pessoa precisa ouvir, compreender e incorporar isso na sua vida, nos seus investimentos, no seu lado profissional, para que dentro de suas prioridades, entendendo todo esse contexto que nós vamos trazer hoje, faça a diferença lá na frente, que vocês possam evoluir e mudar a mentalidade para que possam assim fazer a diferença e garantir um futuro muito mais qualidade lá no futuro. Então, hoje trouxemos esse formato diferente para o nosso vídeo. Aqui só a nossa conversa, sem apresentação, sem formalidade, para que a gente possa aqui sim ter uma conversa franca, aberta e com muitas verdades. Produção, pode soltar a vinheta e vamos para o que interessa. Começando com o nosso segundo ponto, Já que nós trouxemos já para vocês quem é o maior sabotador da vida financeira de vocês, então vamos para a nossa segunda verdade. Se você não controlar o seu dinheiro, vai trabalhar a vida inteira por nada. Nós entendemos hoje que o país onde a gente mora é muito complicado, Vocês enxergam bem, cada um dentro do seu estado, da sua cidade, do seu trabalho, e isso mostra para nós que é uma realidade geral e que todos aqui no Brasil têm a sua dificuldade ou, é claro, se esforçam demais para ter o que tem. E dentro disso, então, se a gente não prestar atenção nas nossas finanças, na nossa organização financeira, passar muito daquilo que a gente ganha, fazer as estripulias ali com certa regularidade, assim a gente acaba passando do ponto e na hora que a gente começa a perder esse controle financeiro, entram empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial, e quando a gente entra nessa roda aí de hamster, correndo o tempo inteiro sem sair do lugar, porque a maior parte do seu esforço, do seu dinheiro, vai para pagar juros e não para render e trabalhar mais por você, a partir desse ponto, vocês entram num círculo vicioso terrível, que praticamente pouquíssimas pessoas conseguem sair disso e passam a sua vida inteira trabalhando para pagar os juros de outras pessoas, Seja do banco, seja da corretora, seja do seu carro que você comprou, e muitas das vezes nem precisa disso tudo. Você às vezes se endividou por outros motivos que não a sua necessidade. Então, controlem o dinheiro de vocês. Isso vai mudar completamente a vida de vocês. A gente sabe, não é fácil, é uma situação complicada, porque na hora que a gente entra nessa situação, é dificílimo, muitas das vezes tem que apertar demais o cinto, às vezes mal viver com o básico do básico. Mas para muitas pessoas, esse é o único jeito. E na hora que a gente sai disso, começa a respirar um pouco de ar, entendendo isso, pode acontecer muitas das vezes a mudança completa da vida, como a gente já viu aqui de vários alunos nossos. Então, por favor, cuidem da vida financeira de vocês. Não cheguem a esse ponto da corda no pescoço e não deixem, se já está começando isso, cortem tudo o que podem para que vocês não cheguem ao ponto de não ter mais opção. Às vezes não vai ter casa, carro, porque os juros consomem tudo na vida de vocês. Já vi situações na consultoria de algumas coisas muito tristes e lamentáveis. E chega um ponto que a pessoa pode até vir a desenvolver problemas pessoais, problemas emocionais, entre outros tipos de doença e às vezes até a morte por causa de finanças. Não deixem chegar nesse ponto. É muito importante isso. Outro ponto que é praticamente junto disso, que não vou ficar muito evoluindo. Gastar tudo que ganha é suicídio financeiro, Então, eu sei que o nosso país, como a gente já falou, proporciona altos gastos para o básico, Muitas vezes só o aluguel, água, luz, internet, telefone e supermercado já leva provavelmente quase tudo, ou às vezes até mais, de muitos dos nossos brasileiros. Então,
temos que desenvolver, se juntar, junta a família, faz trabalhos extras para que vocês consigam estar dentro do que vocês ganham, de preferência um pouquinho abaixo. Então isso deve ser uma situação da família inteira, né? Já fiz algumas consultorias e chegava lá ou a esposa ou o marido e falava: olha, a gente não consegue fazer uma consultoria se não tiver todo mundo sentado na mesa e um acordo geral. Não adianta um querer, tem que todos sentar e cada um dar a sua contribuição dentro dos gastos e dos recebidos. E assim, talvez, se esforçando muito, vocês consigam sim chegar aonde vocês desejam. Então, não gastem tudo que você... Ah, mas um telefone novo, uma roupa, aquilo. Às vezes, ficar no básico e às vezes fazer um esforço naquele período vai fazer a completa diferença lá na frente. E de você, principalmente em momentos que tem dificuldade, estamos ganhando pouco, momentos às vezes que as coisas estão mais caras, evitem. Eu sei que a gente fica com essa sensação de que nossa, a vida é tão curta, a vida daqui a pouco eu já estou com 20, com 30, com 60, com 70 anos. Ok, mas já pensou passar a vida inteira e o tempo inteiro com essa corda no pescoço? Deve ser uma sensação horrível demais. Então pensem em abrir mão muitas das vezes de 1, 2, 3, 5, 6 anos que sejam, o quantos necessários for, mas para que depois vocês consigam estar tranquilos, em paz e com as finanças de vocês organizadas em dia, tá? Se você não entender juros compostos, eles vão te destruir, principalmente cartão de crédito, dívidas, cheque especial, empréstimos e outros. Então, esses são o último recurso que vocês devem buscar. Ah, mas Henrique, eu uso o cartão de crédito para gerar milhas. Ok, se você tem a disciplina, gasta dentro do que você pode. Esses dias eu vi um investidor perguntando: Henrique, mas o quanto do meu cartão de crédito eu posso gastar? O quanto do meu salário eu posso estar lá na minha fatura do meu cartão de crédito? Não é essa a pergunta, né? Você muitas das vezes pode gastar o seu salário inteiro dentro do cartão de crédito, mas desde que você gastou no seu cartão de crédito o que você precisava de fato, até o seu investimento muitas das vezes você botou no cartão de crédito, tirou e passou para outra conta. Por quê? Você tem esse controle, mas tem muitas pessoas que não entendem como funciona o cartão de crédito, não conseguem simplesmente gastar o necessário ou acham que o cartão de crédito vai só gastar e faz parte, é incluso dentro do valor que você ganha às vezes no seu financeiro. Cartão de crédito não é dinheiro, cartão de crédito é uma forma de pagamento. Então você tem o seu salário, você tem que fazer as divisões em cima daquilo que você ganha. O cartão de crédito é só o meio que você decidiu comprar aquelas coisas que você planejou. Então prestem muita atenção nisso. Juros compostos, eles destroem uma vida. E aqueles que sabem juros compostos, o resto da vida pode te gerar lucros, resultados, sem você ao menos pisar no trabalho, né? Então prestem atenção nisso. Usem os juros compostos a favor de vocês, né? E não o contrário. Isso aí pode acabar com a vida financeira de muitos, ok? Ter reserva de emergência, né, é mais importante que investir em ações quando vocês estão iniciando. Muitas pessoas quando chegam aqui: Henrique, qual é o ativo que eu invisto? Qual é o melhor ativo? O que eu faço? Qual é a ação? O que eu compro? Só que não possuem, no mínimo, a sua reserva de emergência. Então, já mencionamos isso, eu não vou ficar rendendo esse assunto, porque reserva de emergência, principalmente para quem é empreendedor, para quem trabalha como CLT e pode ser demitido amanhã, é extremamente importante e vocês vão precisar de 3, 4, 6 meses de salário ou mais para estarem seguros. Então, pensem na reserva de emergência, juntem e depois partam para... mas Henrique, eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ok, você tem a segurança, você tem essa possibilidade de ter mais recebidos com previsibilidade no futuro? Ok, vamos fazer um meio do caminho. 70% do que você poupar vai para a sua reserva de emergência, 30% você investe e aí você vai adquirindo experiência. Legal, sem problema nenhum. Mas, não, vou investir, vou fazer meio a meio e posso ser demitido amanhã, ou o meu negócio tem uma imprevisibilidade muito grande, eu posso receber 10 mil, 20 mil esse mês de lucro e o mês seguinte eu posso ficar com R$1.000. A sua prioridade, sem dúvida alguma,
vai ser a sua reserva de emergência. E lembrem sempre, nossa reserva de emergência é a proteção tanto dos nossos investimentos como para as coisas que fazem os imprevistos, né? Seja quebrar um carro, bater um carro, pegou fogo em casa, quebrou um utensílio doméstico, uma geladeira, uma máquina de lavar, serve também para isso, reserva de emergência. São fatores que vão atrapalhar a sua vida e você usa o dinheiro para facilitar a sua vida. Isso é reserva de emergência. Tá? Então falamos de alguns critérios dentro das nossas finanças, dentro da parte de dívidas, controle. E agora vamos falar um pouquinho dentro de país e uma das coisas que a gente sempre bate muito aqui, que é a parte de aposentadoria, né? Então nós estamos vivendo alguns períodos muito complexos no Brasil, muitas alterações, e se tem uma das coisas que me levou particularmente para a área de investimentos, era a preocupação com como eu iria me aposentar. Então desde o primeiro dia praticamente que eu estava trabalhando, eu coloquei na minha cabeça, eu não vou me aposentar pelo INSS, pela aposentadoria do governo. Eu não sei se eu vou conseguir me aposentar, eu não sei qual o valor, eu não sei quanto tempo eu vou levar para o governo falar agora você pode se aposentar. E mesmo assim, será que eu vou estar satisfeito lá na frente com esse valor? Será que isso vai cobrir as minhas despesas? Então isso me levou a ser investidor. Esse medo, esse receio de lá na frente, na velhice, onde nós não temos o melhor da nossa capacidade mental, não temos a melhor capacidade física, e aí eu vou ficar dependendo de governo, de ficar trabalhando até os 70, 80 anos para ter uma vida digna, e isso me jogou dentro dos investimentos para que eu me aposentasse o mais rápido possível. E vou falar para vocês, é só questão de tempo e vem muito rápido, tá? Então, primeira situação nossa aqui, o governo não vai cuidar da sua aposentadoria. Isso é sua responsabilidade, sua e de mais ninguém. No máximo, você, como pai ou quer ajudar alguém da sua família, pode ser sua responsabilidade também. Aqui em casa a gente já pensa na aposentadoria da nossa filha e ela ainda é muito pequena. Por quê? Porque eu posso proporcionar isso, eu tenho esse conhecimento. Sei que isso pode fazer a diferença total dentro da vida dela lá como pessoa, como profissional lá na frente. Então já planejei desde já, né? Foi até a ideia da minha esposa isso, e a gente, poxa, eu vejo isso como uma coisa excepcional, né? Então a criança quando nasce, ela vai precisar de dinheiro de fato para ela daqui a 17, 18, 20, 25 anos às vezes, né? Então você juntando um valor, você pode aposentar o seu filho lá na frente, mas ele já vai ter tudo fácil. Não, você depois pode administrar. Se você criar o seu filho, às vezes, com essa inteligência financeira, ele mesmo vai dar conta do valor. Você pode deixar esse valor com você e os rendimentos passar para o seu filho, para a sua filha, para usar lá na frente, para ajudar nos estudos, continuar estudando, proporcionar a formação acadêmica desejada, né? Então, desde o planejamento, a responsabilidade é sua. Então, tome cuidado e já pense desde já, principalmente para os jovens. É muito tempo, é muito fácil de construir uma aposentadoria. E não dependam lá do INSS. Poxa, vocês vão passar a vida inteira pagando para receber um salário mínimo, para receber o teto, sendo que se vocês poupassem esse mesmo dinheiro ao mínimo ou o teto por vocês mesmos, com investimentos muito simples, vocês teriam 2, 3, 4 vezes mais aposentadoria do que pelo INSS. Fora que vocês ainda teriam o patrimônio todo que vocês acumularam. Quando você paga o INSS, você só tem a promessa de receber lá na frente. Você não tem patrimônio e você muitas das vezes pode não saber até o que você vai receber lá na frente. Essa é a aposentadoria do governo. Então, tenha a sua responsabilidade e cuide do seu futuro desde já. O INSS, a gente vê, já praticamente quebrado ou com vários problemas. Você vai se aposentar e pobre sem dinheiro, né? E às vezes se dependendo desse pessoal aí que faz a gestão da aposentadoria do Brasil. Então tomem cuidado, façam por conta própria. Ninguém melhor do que você mesmo para cuidar do seu dinheiro. A inflação real que você sente é sempre pior do que a oficial que sai. E isso aí eu acho que é claro para todo mundo, principalmente no momento que a gente vive nos últimos 2 anos. A gente vê a inflação do ano passado, 4 e pouco. A inflação desse ano está sendo estimada em 5,14, 5,15, se eu não me engano de cabeça. Mas foi isso que subiu o preço de carro, preço de comida, preço do ovo, preço da gasolina?
Pensem hoje na vida de vocês há 3, 4, 5 anos atrás. Muitos aqui tiveram talvez poucos aumentos ou foi promovido, mudou muito pouco talvez a realidade de cada um, né? Ou teve ali uma mudança às vezes pontual. Mas vocês hoje fazem as mesmas coisas que vocês faziam há 4, 5, 6 anos atrás? Vocês conseguiam pagar tudo ou fazer as mesmas coisas ou com o mesmo valor ter a mesma qualidade de vida? Eu acredito que principalmente nos últimos 2, 3 anos, não. Ainda tivemos uma pandemia toda que dificultou ainda mais isso. Então, dessa forma, a gente sente demais a inflação porque os produtos sobem muito. Os valores, a vida custa muito mais com o passar do tempo. E a gente vê um valor lá no nosso IPCA e o valor na realidade sobe bem mais que isso. Então, vai adiantar eu às vezes não investir ou deixar um dinheiro numa poupança, ou simplesmente, eu não consigo, é muito difícil isso, eu vou deixar o meu dinheiro numa renda fixa. A renda fixa vai render a inflação real. Assim como, por exemplo, lá no período da pandemia, que eu lembro sempre o dado. Lá em 2020, o IPCA, medido pelo governo, ele subiu 13,65. O IGPM, que é bem mais completo, subiu mais de 17%. Nessa brincadeira são mais de 4% de diferença. Ou seja, o seu rendimento rende X, as coisas sobem 4% mais e a gente ainda nem colocou na história aqui na nossa conversa a variação do câmbio. Que o dólar saiu lá de 4,8 e foi bater 5,90, né? Quase 6. E o ano passado já foi para 6,20. Então, esse fator para a gente de entender inflação, de fazer o nosso capital, o dinheiro que a gente poupa, render mais do que as coisas sobem, é isso que faz o diferencial na nossa qualidade de vida e no nosso futuro. Não adianta nada, ok, lembrando dos pontos passados. Eu tenho com o meu controle financeiro, eu cuido, não gasto mais, estou poupando 5, 10% ao mês, tenho minha reserva de emergência, mas na hora de investir o meu capital, eu sou extremamente conservador, tenho medo e nunca evoluo nesse aspecto. Nosso capital vai sempre ali ficar parado. E o ficar parado dentro da nossa vida financeira é perder dinheiro. Porque a inflação aumenta, o câmbio desvaloriza o nosso real, as coisas sobem de preço e aí o seu valor que está poupando, você está poupando hoje, lá na frente você não vai conseguir comprar às vezes o que você deseja, porque o preço subiu muito, né? Eu sempre trago aqui uma situação que eu tenho um colega que a mãe da esposa juntou uma grana ao longo de 20, 30 anos e entregou, se eu não me engano, 200 mil ou alguma coisa parecida. E foi ver, esse dinheiro foi guardado em casa. Beleza, foi o que ela conseguiu, foi o que ela tinha o conhecimento para entregar para eles, legal, fez a diferença na vida deles. Mas traz isso e põe numa renda fixa simples. Ao longo de 25, 30 anos de vida, os 200 mil poderiam ter se transformado em 5, 6 milhões. Sendo conservador. Se a gente coloca na realidade, por exemplo, do S&P 500 dos Estados Unidos, isso poderia ter virado mais de 12, 13 milhões de reais. 200 mil, 13 milhões de reais. 200 mil, 5, 6 milhões de reais. Esse é o poder de você cuidar bem e fazer as escolhas adequadas. E não estou falando aqui em ser extremamente arrojado, comprar um monte de criptomoedas, opções, mercado futuro. Falando em cuidar um pouquinho mais, ter esse conhecimento de investimento e cuidar bem e superar a inflação, que é o principal. Inflação e, de preferência para nós brasileiros, o câmbio. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente pega os valores, por exemplo, do iPhone, mudou muito pouco. Saiu de 899 dólares, demorou um tempo, 2, 3 anos, aumentou mais 100 dólares, aumentou mais... Hoje, se eu não me engano, está 1.199 dólares, né? E aqui no Brasil, saiu de 1.000, 2.000 reais, hoje pode custar 16, 17 mil reais. Veja a diferença de 899 dólares para 1.100 dólares e de 1.000, 2.000 reais para 16, 17 mil reais. Essa é a diferença, câmbio e inflação aqui do país. Então, lembre-se disso. A inflação nós precisamos vencer. Para a gente vencer, a gente tem que entender ela e entender quais os investimentos vão render mais do que aquilo no período que a gente investir, né? Então, o nosso país é gastador, é ineficiente, tributa tudo que é produzido, trabalho, consumo,
o bem que a gente possui, né? E você vai trabalhar de 4 a 5 meses pelo menos por ano para pagar por isso. Então, o governo pode mudar a qualquer hora as regras, né? E dificultar demais a sua vida. Então, nós precisamos cuidar bem da nossa vida para que todos os fatores contra, e não são poucos para nós brasileiros, não são poucos mesmo, para que a gente possa, ao longo do tempo, ter ali o retorno, qualidade de vida, aposentadoria, cuidado, saúde que a gente merece e que, claro, cada um vai buscar dentro da sua vida. Eu entendo que tem pessoas que muitas das vezes vão ter perfil para investir, tem as pessoas que não vão ligar para o que a gente está falando, acham que tudo é bobagem ou nem estarão assistindo esse vídeo, mas eu entendo que você que assiste, entende, sente no dia a dia as dificuldades de ter esses gastos, que ainda está buscando adquirir esse conhecimento, você vai entender o que a gente está falando aqui, não só nesse vídeo como nas próximas partes, das verdades, né, da realidade que nós vivemos, e vai trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Porque não adianta a gente ficar achando que a nossa vida está ruim, reclamando, achando que um dia vai mudar, ou que vai ganhar na Mega Sena, ou que o INSS, quando eu me aposentar vai ser melhor, vai mudar o futuro, o governo vai mudar daqui a um ano, daqui a mais 5 anos. Quem vai mudar a sua vida é você, entendendo tudo que a gente está falando aqui agora e aplicando a sua realidade, aplicando o seu esforço, estudando, conhecimento e, é claro, vão existir dificuldades ao longo do caminho? Sim, sempre. Sempre vão haver pedras na nossa frente para a gente desviar, pular ou simplesmente tomar uma nova rota. Mas o que interessa é o que você está fazendo hoje para mudar a sua realidade, né? Não adianta, o ponto em que você chegou até agora, você já conhece e você já está fazendo as coisas que te trouxe até aqui. Mas se você quer um resultado diferente, a partir desse momento, faça diferente. Você fazendo diferente, o caminho vai ser novo e o resultado também vai ser completamente diferente da sua realidade de hoje. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tentei ser o mais breve possível e trazer esses pontos. Apesar de parecerem simples, muitas pessoas não conseguem implementar na sua vida. Muitas das vezes precisam de uma orientação mais aproximada, precisam de alguém na sua vida ajudando, sendo ali, disciplinando, pegando no pé. E espero que a gente possa estar aqui para isso, trazendo esse conhecimento e trazendo esse puxão de orelha, para que a gente saia desse círculo, muitas das vezes vicioso, de gastos, de vida fora da nossa realidade de padrão de recebidos, de comprar coisas que não precisa, de gastar, de não pegar o nosso patrimônio muitas das vezes que sobra e aplicar ele com qualidade, porque pode gerar muito mais na nossa vida do que às vezes deixar numa poupança ou num CDB de liquidez diária, e assim vocês consigam mudar a realidade de vocês. Eu espero muito que a gente consiga chegar em várias pessoas, e se você conhece alguém que precisa ouvir o que nós trouxemos aqui hoje, manda esse vídeo, compartilhe, deixe o seu like aqui e envie esse vídeo para outras pessoas para que a gente possa chegar o mais longe possível e levar essa verdade, esse conhecimento para que mais pessoas possam mudar a sua qualidade de vida e chegar dentro das seus desejos e expectativas aonde desejam, ok? Então, mais um vídeo nosso no dia de hoje, um formato um pouco diferente aqui. Vou tentar trazer formas diferentes, não só de explicar, mas de vídeos aqui, para que a gente possa trazer mais experiência, estar mais perto de vocês e mostrar que é possível. É possível com empenho, com estudo, com consistência, né? E assim, tenho certeza que todos aqui que desejam conseguem sim alcançar aquilo que espera para a sua vida. Mas a gente sabe, quando a gente quer e precisa, não depende só do desejo. Tem que ter muito suor ali para que a gente consiga chegar no estado desejado final. Grande abraço para vocês e lembrando que essa é só a primeira parte e vamos falar aqui ainda propriamente dita de verdades de investimentos, de mentalidade, de receitas, de dívidas, para que vocês vão incorporando isso no dia a dia de vocês. Grande abraço e até a próxima.